Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia em 100 dias. Glória a Deus, porque já estamos hoje para concluir o segundo livro da Bíblia, isso mesmo. Já lemos Gênesis, hoje vamos concluir Êxodo, adentrar em Levítico. Uau! Isso iniciando a segunda semana de leitura da Bíblia. Bênção de Deus. Vamos então à oração e logo após daremos sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada a partir de Êxodo capítulo 29. Querido Senhor, obrigado pela tua presença em nossos corações, obrigado pela tua maravilhosa bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor possa conduzir-nos segundo as tuas palavras, segundo os teus estatutos, que nós possamos, ó Pai, guardar as tuas palavras em nossos corações. Fique conosco, Senhor, cada instante. No nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos. Amém. Êxodo capítulo 29. Só mais uma coisinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, vai ser bênção de Deus. Você vai receber as notificações em primeira mão e, além de tudo, vai ajudar o canal a crescer. Senhor Jesus Cristo, Êxodo, capítulo de número 29. Isto é o que vocês lhes fará. Isso é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe o novilho de 2 carneiros sem defeitos. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também novilho de 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproxime à porta da tenda do encontro e mandará que o lavem com água. Depois você fará as vestes e vestirá Arão com a túnica, as sobrepeles, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada. Da estola sacerdotal você porá a mitra na cabeça dele, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com cinto. Arão e seus filhos, eles atará os turbantes com que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho com o dedo e ponha sobre o chifre do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, dos rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele, os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça deles. Mate o carneiro, pegue o sangue, jogue-o sobre o altar e ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre a cabeça e coloque os pedaços sobre a cabeça. Assim você queimará todo o cordeiro sobre o altar, o holocausto para o Senhor.
de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco de sangue, coloque na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E o restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, pegue um pouco de sangue sobre o altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão sobre Arão, as vestes, e sobre os filhos, as vestes, e os seus filhos com ele, para que seja santificado as suas vestes, também o seu filho e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire o carneiro e a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e a membrana do fígado e dos rins, a gordura que está nele, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão de azeite, um pãezinho de massa bem fina, do cesto de pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas as coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da congregação de Arão, e movendo-o para frente e para trás de Arão, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. Esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida, a coxa por porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e a seus filhos, por ser porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e a oferta que eles fazem ao Senhor. Às vezes, as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidas nelas e consagradas nela. 7 dias as vestirá os filhos o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro, e comerão as coisas que for feita a expiação para consagrá-lo. E para santificá-lo, o estranho não comerá dela, porque são santas, e sobre alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão, seus filhos, conforme tudo o que ordenei. Você, durante 7 dias, você os consagrará. Também, cada dia, prepare um novilho como oferta de pecado para expiação, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e você ungirá para consagrá-lo durante 7 dias. Você fará expiação pelo altar e consagrará o altar. Será santíssimo, tudo o que tocar será santo. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e outro no crepúsculo da tarde. Como um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol,
como oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda ao encontro do altar. Também santificarei Arão e os filhos e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdote, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu, o Senhor, seu Deus, que os tiro da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, Deus deles. Êxodo capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com eles. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor, os chifres, ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, vestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas, e queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender a lâmpada, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereça incenso estranho sobre o altar, nem holocausto, nem oferta de cereais. Também não ofereça libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todos aqueles que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Esses 6 gramas são de ofertas ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico dará mais 6 gramas, nem o rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos. Quando darem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês, vocês receberão o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o usará para serviço na tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. O Senhor disse a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água dentro dela. Nela, Arão, os filhos de Arão, lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor,
lavarão as mãos e os pés, para que não morra. E isto lhes será por estatuto perpétuo a eles e à sua posteridade através das gerações. O Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, 3 litros e meio de azeite de oliva. Disto você fará óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa de todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Você ungirá também Arão, seus filhos, e consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este será o óleo sagrado da unção. De geração em geração não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não faça outro óleo semelhante e da mesma composição. O óleo é santo e será santo para vocês. Quem preparar algum algum, este com ele ungir um estranho será eliminado no meio do povo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substância aromática, estoraque, ônica, galma, incenso puro, e com isto faça perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para o seu pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para cheirar será eliminado do meio do meu povo. Êxodo capítulo 31. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, de todo o artifício para elaborar desenhos, trabalho de ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras, engastes, para trabalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade e a todos os homens hábeis para que me faça tudo o que tenho ordenado. E tendo a tenda do encontro da arca do testemunho, o propiciatório está por cima dela, todos os pertences da tenda, da mesa, dos seus utensílios, o candelabro de ouro, todos os utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, como todos os utensílios, a bacia e seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém no sétimo é sábado do repouso, solene, santo ao Senhor.
Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração entre mim e os filhos de Israel, sinal para sempre, porque 6 dias o Senhor fez a terra, no sétimo dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, 2 pedras, as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo, capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e disse: Levanta-se e faça para nós deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos e as das suas filhas, e tragam a mim. Então todo o ouro tirou das orelhas das argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as nas mãos deles, trabalhou com ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Porque deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá, mas com mais intenções para matá-los como monstros, para eliminá-los da face da terra. Deixe de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, de teus servos, dos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. Toda esta terra de que tenho falado, eu darei à sua descendência para que possuam por herança eterna. Então o Senhor mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas mãos, as tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado escritas. As tábuas eram obras de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas alarido de pessoas que cantam. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-os e o reduziu a pó, que espalhou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que você fez? O que foi que esse povo fez a você? E você trouxe sobre eles tão grande pecado?
Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhe disse: Quem tem ouro, tire, e eles deram a mim. Eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado-a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs em pé diante do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi, os quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a espada na cintura, passem-na e tornem a passar pelo arraial na porta em porta. Cada um mate seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia morreram os 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: Consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o filho e contra o irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risque-me, peço-te que me risque do livro que escrevestes. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo ao lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram bezerro, aquele que Arão tinha feito. Êxodo capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo diante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus, os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não destrua no caminho. Quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles ousou a sua joia. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda do encontro, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguia-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não
me disseste: quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome. Você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheças e obtenha favor de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo e todo o povo da terra? O Senhor disse a Moisés: farei isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. Eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e verá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e a cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Êxodo capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou, e prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã no monte Sinai, que se apresente ali diante de mim no alto do monte. Se ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou o Senhor, meu Deus, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse: Senhor, agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então o Senhor diz: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo o povo em cujo meio você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço com vocês. Observe que hoje eu ordeno a você: eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os aveus, os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas, cortem os postes da deusa Acera, porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso.
Não faça aliança com moradores da terra, para não acontecer que se prostituam eles com os seus deuses e lhes sacrificando a alguém os convide e você coma os seus sacrifícios, também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres no meio deles, e estas se prostituam com os seus deuses que adoram, e faça com que também os seus filhos se prostituam com os seus deuses e façam deuses de metal para vocês. Celebrem as festas de pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque neste mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também todo o seu gado, primeiro filhote de macho e vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar como um cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnudado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar, de colher, vocês deverão descansar. Celebrem a festa da semana, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita do fim de ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não coziem cabritos no leite da sua própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com vocês e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam a Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés chamou Arão, e todos os chefes da congregação foram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar, ele removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam como a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobriu de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Êxodo capítulo 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia lhe será santo, sábado, repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acenda fogo, nem em alguma das suas moradas no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separe do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente
voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles finas de madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiaria para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens sábios entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda, com a sua cobertura, com os seus ganchos, com as suas tábuas, com as suas vigas superiores, a sua coluna, suas vestes, a arca e seus cabos, o propiciatório, o véu cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro da iluminação dos seus utensílios, as suas lâmpadas de azeite para a iluminação do altar, o incenso, os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a sua grelha de bronze, os seus cabelos e todos os seus utensílios, a bacia, o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, das suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, a prontidão do povo de trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, todo aquele cujo coração se moveu, cujo espírito impeliu, veio e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para a veste sagrada. Vieram homens e mulheres e todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tingido de vermelho, pele de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata, de bronze, trazia isso, oferta ao Senhor. Todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra de serviço, trazia também. Toda mulher hábeis trazia o que por suas próprias mãos tinha fiado. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade fiaram os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engastes, a estola sacerdotal para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem, mulher cujo coração se dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que fizesse no meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhos de ouro, prata, bronze para lapidação, de pedras de engates para talho, de madeira para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra, do mestre até a mais engenhosa, e a do bordador de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, e do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado.
Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço no santuário, para fazê-las, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam e vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés ordenou, a ordem foi proclamada no arraial: nem homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que devia fazer, ainda sobrava. Assim, todos os homens sábios entre os que tinham os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido de pano azul, púrpura e carmesim, com querubins. A obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e meio e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras e as cortinas 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul nas bordas das cortinas que estavam na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 5 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma com a outra, e fizeram 50 colchetes de ouro, com as quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra as cortinas que serviam a tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas, o comprimento de cada cortina era de 13 metros e 30, de 11 metros e 13 metros e 30. A largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si, e as de igual modo, as 6 restantes fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina que estavam na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser todo. Fizeram também peles de carneiro tingidas de vermelho para a cobertura, para a tenda, e outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento, as 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que se pudesse unir uma tábua a outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, as 2 bases debaixo de uma base, as 2 bases debaixo de outra base, para o lado posterior do tabernáculo, do lado oeste. Fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para o
canto do tabernáculo, da parte superior, os quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajuntavam a primeira argola. Assim fez com que as tábuas dos dois cantos, assim eram 8 tábuas, que as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases de baixo, 2 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, para que olha para o oeste, da travessa do meio, passava do meio das tábuas, e uma extremidade à outra. Revestiram o ouro, as tábuas de ouro, fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, e fizeram-no com querubim, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. 6 cochetes eram de ouro. Sobre a base de prata fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, obra do bordador, e as suas 5 colunas e os seus cochetes revestiram de ouro, as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, tinha 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Eles a revestiu de ouro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas dos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade numa parte e na outra, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 80 centímetros de largura e 44 centímetros de altura e 66 centímetros. Revestiu-a de ouro e a pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor de largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou nos 4 cantos que estavam ao lado, nos 4 pés da mesa. Perto da porta estavam as argolas como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro por utensílios que deveriam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que seriam oferecidas libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, o fez seu pedestal.
sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam do lado do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices do forno de amêndoa, uma maçaneta e uma flor. Uma outra hastes, 3 cálices com formato de amêndoa, uma maçaneta, uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro, mas o candelabro mesmo que havia no cálice, com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores, havia uma maçaneta sobre suas hastes, que saía deles, e ainda uma maçanete sob 2 outras hastes que saíam deles, ainda mais uma maçanete sob 2 outras hastes que saíam deles. Assim o fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetes e as hastes do candelabro formavam uma só peça, com o mesmo tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores era de ouro puro, com 34 quilos de ouro puro fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar de incenso fez também de madeira de acácia. O altar de incenso era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, e a altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça, com ele revestiu de ouro puro na parte superior, na parte ao redor, e os chifres pôs também um arremate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou debaixo do arremate de ambos os lados. Essas argolas foram passadas os cabos para que pudesse levar o altar. Fez estes cabos de madeira de acácia e revestiu de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o óleo do incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 m de largura, e a largura era de 2,20 m. E o altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipiente para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos, braseiros, todos os utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze, uma forma de rede do rebordo, o altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passadas os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio do lado meridional, que dá para o sul, e a cortina do átrio era de linho fino, torcido de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas, as suas bases eram de bronze, os seus ganchos das colunas, as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, de ganchos de colunas, e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortina de 22 metros
das suas colunas eram 10, e as suas bases eram 10. O gancho das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para a nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para o lado da entrada tinha 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3 para o outro lado da entrada do átrio, de um lado ao outro da entrada do átrio, a cortina de 6 metros e 60. O comprimento de suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio era de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Gancho das colunas das suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era obra de bordador de pano fino azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, com o comprimento era de 8 metros e 80 de altura, na largura era de 2 metros e 20, segundo a medida da cortina do átrio. As suas outras colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos de prata e revestimento das suas cabeças das suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo do átrio ao redor era de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contados pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, mestre das obras, desenhistas, ao redor em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo ouro empregado na obra e toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade de um peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. Cada um dos arrolados, 20 anos para cima, foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir a base do santuário e para o véu e para as suas bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restavam, fez colchetes, colunas, cobriu as suas cabeças, lhes fez vigas superiores. Bronze da sua oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases das portas da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio, ao redor da base da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura, carmesim, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor havia ordenado. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, de ouro batido. Fizeram a lâmina fina e as cortaram em fios para serem tecidos com pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, obra do desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam nas 2 extremidades, assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era obra igual à mesma sobre a estola sacerdotal, era obra igual da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés.
Também se prepararam as pedras de ônix, resgatadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, como os nomes dos filhos de Israel. Repuseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória dos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, torcido. O peitoral era quadrado e duplo. De 1 palmo era seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra, e ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, eram esculpidas na forma de sinete, cada uma com o seu nome para 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro. Prenderam as 2 argolas na extremidade do peitoral. Passaram as 2 correntes traçadas de ouro, as 2 argolas na extremidade do peitoral. Fizeram outras 2 pontas, as 2 correntes traçadas nos 2 engastes, e puseram nas ombreiras das estolas sacerdotal na frente dele. Fizeram também as 2 argolas de ouro e puseram as 2 extremidades do peitoral, a sua borda inferior à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e puseram as 2 ombreiras da estola sacerdotal debaixo, na frente deles, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral às suas argolas e as argolas à estola sacerdotal por cima de uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, a obra tecida de pano azul. No meio dela havia uma abertura era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles faziam romãs de pano azul, carmesim e linho torcido. Fizeram campainhas de ouro puro e colocaram no meio das romãs, em toda a borda das sobrepeles, uma campanha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles, para usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, obra tecida, para Arão e seus filhos, e a mitra de ouro fino, o turbante de linho fino, os calções de linho fino torcido, e cinto de linho fino torcido, e pano azul, de púrpura e de carmesim, obra do bordador, segundo o Senhor ordenou a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira da gravura do sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na como uma corda de pano azul para prender a lâmina na parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os colchetes, as tábuas, as vigas superiores, as colunas, as suas bases, coberturas de pele de carneiro, tingidos de pele da cobertura, das peles finas do véu do cortinado,
a arca do testemunho, os seus cabos, o propiciatório, a mesa, todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro de ouro fino, as lâmpadas colocadas em ordem, os seus utensílios, o azeite para iluminação, também o altar de ouro, o óleo da unção aromático, o incenso aromático e a cortinado na porta da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os seus cabos, todos os utensílios, a bacia, o seu suporte, as cortinas do átrio, as colunas, as suas bases, as cortinas da porta do átrio, das suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar nos santuários, as vestes sagradas do sacerdócio, Arão, as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote, tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim os filhos de Moisés os fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nela também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro de incenso diante da arca do testemunho e pendure a cortina na porta do tabernáculo. Coloque o altar de holocausto diante da porta do tabernáculo, na tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar. Encha com água, depois arme o átrio ao redor e pendure a cortina à porta do átrio. Pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo, tudo que nele está, consagre-o com todos os pertences e será santo. Unja também o altar de holocausto, todos os utensílios, consagre o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia, seu suporte e consagre-o. Faça com que Arão e seus filhos aproximem da porta da tenda do encontro, mande que lavem com água, vista Arão com suas vestes sagradas, unja-o, consagre-o para que sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vistam com as suas túnicas, unjam-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiarem como sacerdotes. Uma unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês do tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo e pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores, levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs uma cobertura na tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e pôs a arca, passou os cabos da arca e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca do tabernáculo, pendurou o véu da cortina e com ele cobriu a arca do testemunho e, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, pôs também a mesa na tenda do encontro do lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs a ordem, pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro do candelabro diante da mesa, do altar do tabernáculo do sul. Preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, na tenda do encontro, ofereceu sobre ele o holocausto, oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para se lavar. Nela, Moisés e Arão, seus filhos, lavaram as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro, quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado
a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e o altar e pendurou a cortina da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam diante de todas as jornadas, e a nuvem, porém, não se levantava, não seguia diante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O livro de Levítico, capítulo 1 de Levítico. O Senhor chamou Moisés à tenda do encontro e disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer uma oferta, traga um animal do rebanho do gado miúdo. Se a oferta for de holocausto do rebanho de gado, a oferta trará um macho sem defeito. Ele trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a sua cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços, e os filhos dos sacerdotes Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a pele que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas, as pernas, o sacerdote lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto de oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará o macho sem defeito, matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Depois ele cortará em pedaços junto à cabeça, a gordura, o sacerdote, e porá em ordem, e sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou pombinhos. O sacerdote trará o altar de pombinhos. O sacerdote trará o altar destroncado, a cabeça da ave, sem se separar do pescoço, e queimará sobre o altar sangue da ave, e ele fará correr na parede do altar. Tirará o pano das suas bases e jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar das cinzas. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-las em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto queimado de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha do seu azeite, com todo o incenso, e queimará com porção de memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar com oferta de cereais será de Arão e seus filhos, e coisas santíssimas, ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer ofertas de cereais assada no forno, será de bolo sem fermento, feito com a melhor farinha, amassada com azeite, e com pãezinhos bem finos, sem fermento, e untados com azeite. Se a oferta que
você trouxer for de cereais, cozida na amassadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É a oferta de cereais, é a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira. Deverá ser a melhor farinha com azeite, e a oferta de cereais que será feita daquilo você trará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará uma porção memorial e queimará sobre o altar a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o que ficar de oferta de cereais será de Arão e de seus filhos, as coisas santíssimas de oferta queimada ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel com oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como ofertas das primícias, mas não as porão sobre o altar com um aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais, e as suas ofertas de cereais vocês não deixarão faltar sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas vocês aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereal das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, grãos esmagados de espigas verdes. Derrame o azeite sobre elas por cima e ponha incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos, das espigas esmagadas e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Glória a Deus por mais este momento que o Senhor nos proporcionou. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por este dia, por este devocional que o Senhor nos concedeu. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, glorificado. Obrigado, papai, porque tu preparaste para nós momentos tão bons na tua presença. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, a caminhar segundo tudo que temos lido. Que estas palavras fiquem fixadas em nossos corações, na nossa mente, e que desviemos, Senhor Jesus, de todo o mal. Guarda-nos em tuas mãos. Amém. Deus te abençoe grandemente.